Vamos então resolver o problema número 5 da prova Canguru Matemática Sem Fronteiras Estudante 2019 para o 12º ano. E o enunciado diz-nos o seguinte: uma pirâmide tem 23 faces triangulares. Quantas arestas tem essa pirâmide? Portanto, o problema dá-nos aqui várias 5 opções e vamos resolver para ver qual delas corresponde à verdadeira. Na resolução do problema, vamos começar por generalizar a relação entre a quantidade de faces triangulares e a quantidade de arestas numa pirâmide. E para isso vamos recorrer aos dois exemplos concretos, portanto, a pirâmide triangular e a pirâmide retangular. Nesta análise vamos chegar a duas conclusões. A quantidade de arestas numa pirâmide é igual à soma da quantidade de arestas laterais e com as arestas do polígono da base, e as arestas laterais são igual número aos vértices do polígono da base, e as arestas do polígono da base são em igual número dos vértices do polígono também da base. Portanto, a quantidade de arestas de uma pirâmide é igual ao dobro do número de vértices do polígono da base. Esta é a conclusão que nós vamos chegar. Vejamos então a relação entre a quantidade de faces triangulares e a quantidade de arestas numa qualquer pirâmide. Vamos considerar dois casos, a pirâmide triangular e a pirâmide quadrangular. No caso da quantidade de arestas da pirâmide, verificamos que a quantidade de arestas laterais, portanto, neste caso, são, na pirâmide triangular são 3 e na pirâmide quadrangular são 4, são exatamente iguais à quantidade de vértices do polígono, portanto, do polígono da base. O polígono da base, neste caso, é um triângulo que tem 3 vértices, dá 3 arestas laterais. Neste caso, o polígono da base é um quadrado, tem 4 vértices, dá 4 arestas laterais. A quantidade de arestas da base é exatamente igual à quantidade de arestas do polígono da base. Portanto, a quantidade total de arestas da pirâmide, se verificarmos, é igual ao dobro da quantidade de vértices do polígono da base, né? Porque, neste caso, as arestas laterais são em número igual aos vértices e as arestas da base também são iguais aos vértices. Portanto, aparece duas vezes, é o dobro. Portanto, a quantidade de arestas da pirâmide é igual ao dobro do número de vértices do polígono da base. A segunda relação que nós vamos analisar é a quantidade de faces da pirâmide. A quantidade de faces da pirâmide, nós temos as faces da pirâmide, temos faces triangulares, que são exatamente as que unem as arestas da base ao vértice, não é? E temos a base. Neste caso, na pirâmide triangular, a base também é triangular, portanto, soma mais uma face triangular. Mas no caso da quadrangular, só é mais uma face, mas não é triangular. Portanto, neste caso, na pirâmide triangular temos 3 mais 4 faces triangulares, no total, portanto, das 4, as 4 são triangulares, e neste caso nós temos 4 triangulares mais uma da base, são 5, mas uma delas não é triangular. Portanto, aqui vemos a planificação da pirâmide triangular e verificamos que as faces triangulares são o mesmo número das arestas do polígono da base. No caso da pirâmide quadrangular, temos 4 arestas, temos 4 faces triangulares. Mais a face da base dá 5. Portanto, concluindo, a quantidade de arestas da pirâmide é igual ao dobro da quantidade de vértices do polígono e a quantidade de faces triangulares é igual à quantidade de arestas do polígono da base. Portanto, neste caso, o polígono da base é um triângulo, tem 3 arestas, implica 3 faces triangulares. Neste caso, a pirâmide quadrangular tem 4 arestas e implica 4 faces triangulares. A relação entre a quantidade de faces triangulares e a quantidade de arestas numa pirâmide, se a quantidade de faces triangulares, que é o caso do problema, é igual a 23, e a quantidade de faces triangulares é igual à quantidade de arestas do polígono, então a quantidade de arestas do polígono da base terá 23 arestas. Portanto, será um polígono de 23 arestas. Se o polígono tem 23 arestas, o que significa que tem 23 vértices, a quantidade de arestas da pirâmide já verificamos que é igual ao dobro da quantidade de vértices do polígono. Portanto, então, significa que é 2 vezes 23, ou seja, 46. Analisando as respostas disponibilizadas pelo problema, verificamos exatamente que a opção correta é a opção C, e a pirâmide de 23 faces triangulares tem 46 arestas. Portanto, esta é a opção correta para o problema. Vemos aqui uma visualização de uma pirâmide com 23 com uma base cujo polígono tem 23 arestas, não é?
E aqui temos o resumo do raciocínio, exatamente tendo em conta a conclusão de que a quantidade de faces da pirâmide é igual à quantidade de arestas do polígono da base, e a quantidade de arestas da pirâmide é igual ao dobro do número de vértices do polígono da base.